Olá, seja bem-vindo. Nessa aula a gente vai começar aqui a fazer a montagem do nosso mini PDV. Então a gente já concluiu ali o nosso aplicativo de cozinha, então já tem toda a base ali para a gente poder trabalhar. Terminamos também o nosso servidor Horse e agora a gente vai começar a trazer os dados da aplicação servidora para o nosso mini PDV, onde o usuário vai poder aí, o consumidor final, né, vai poder efetuar a compra final, né, o pagamento final aí do nosso pedido, né, o fechamento do pedido, tá? Então, eu vou abrir aqui o nosso projetinho, deixa eu só abrir o grupo do nosso projeto para a gente poder começar aqui a montar essa tela, tá? A gente vai montar primeiro a parte gráfica aqui, depois a gente vai programando ele e é nesse momento também onde a gente vai fazer a identificação, a leitura da comanda, né? Ou a leitura do número da mesa ali, do pedido que a gente vai mostrar na tela, tá? Então eu já tenho aqui o projetinho, o servidor Horse e também o servidor de a nossa cozinha, né? Eu vou fechar aqui o formulário principal e vou clicar aqui em cima do grupo, né? Botão direito aqui em cima do grupo, New Project, a gente vai criar um projeto do zero, tá? Vou procurar aqui a opção de Multi-Device Application, aqui no Multi-Device, Blank Application, OK, para a gente poder montar esse projetinho, tá? Lembrando mais uma vez que a gente vai fazer essa montagem usando o FireMonkey, tá? Porque aí depois você pode, se você quiser, você pode fazer a compilação também para um terminal Android, tá? Então, ó, já temos aqui o nosso formulário principal, vou dar um nome para esse cara. Então, vou colocar aqui no capture, vou colocar main. No name, vou colocar aqui também a opção main, ok? Vou salvar o nosso projeto. Primeiro form aqui. Vou lá na minha pastinha. Cursos. Vamos pegar aqui comanda 2.0. Nosso tempo aqui de gravação. Eu vou colocar aqui mini PDV. Beleza. A nossa main padrão aqui, vou colocar ele na raiz mesmo, tá? Então, salvar. Beleza. E vou salvar o projeto, né? Vou colocar aqui como mini PDV. Beleza. Legal, então já temos aqui a primeira etapa pronta, né? A gravação aí dos nossos dados, tá? Eu vou fazer já a instalação do REST Request for Delphi e também do Dataset Serialize, tá? Então eu vou lá no meu VS Code, tá? Eu já estou com o VS Code aberto e já aberto aqui na nossa pasta, então já apareceu aqui mini PDV, tá? Então a gente vai fazer igual a gente fez no Cozinha, né? Então abrir aqui um terminal. Se você quiser fazer isso pelo terminal do Windows, não tem problema nenhum também, tá? Então aqui eu vou só entrar na pasta mini PDV, aqui, e vou fazer o boss init para a gente inicializar aqui o controle de dependências do nosso projeto, tá? Enter em tudo aqui, não vou colocar nenhuma informação adicional. E aqui eu vou fazer o boss install, né? Ou boss i com o nosso REST Request for Delphi. Bom, vamos lá, vamos pegar aqui o REST Request for Delphi, vou lá no meu Visual Studio, lá no meu Visual Code, né? VS Code. Vou pegar aqui também o Dataset Serialize. Ctrl C e Ctrl V aqui, tá? Então vamos esperar ele instalar pra gente aí. E esses dois caras a gente vai usar para poder fazer o request ao servidor Horse e também fazer o depara, né, da JSON para dataset para JSON, tá? Então tá aqui, ó, prontinho, instalado o JSON, o boss JSON tá aqui com as suas devidas dependências, né? Vamos lá pro Delphi, vamos lá em yes to all, pronto, tudo instalado aí, bonitinho, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos construir a interface gráfica tudo em um único fonte, tá? Em um único formulário principal. E a gente vai criar aí os data modules que vão fazer acesso ao banco de dados, enfim. E aqui nessa janela vai ser a nossa janela principal, né? Então aqui a gente vai fazer a leitura do código, enfim, toda essa parte aí de leitura do código de barras e trazendo também os dados do pedido na tela para o usuário final, tá?
Então, a primeira coisa que eu vou começar fazendo aqui, eu não vou desenhar a tela inteira na janela junto com vocês, para a gente não ter uma aula muito longa, tá? Assim como a gente fez no nosso cozinha, né? Então, muitos dos elementos aqui são elementos comuns do Delphi, então layout, imagem, enfim, então eu não vou desenhar cada um dos objetos na tela para a gente não ter uma aula muito longa, tá? Então eu vou explicar os principais passos, né, e as principais dicas, e o restante a gente vai trabalhar aí na programação, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar um layout ao fundo, né? Então eu vou colocar ele aqui, ó, vou chamar ele de lyt main, ok? E vou colocar ele como all contents, para ele pegar toda a parte do nosso formulário, certo? E dentro dele que a gente vai começar a desenhar as nossas janelas, tá? Primeira coisa que eu vou desenhar junto com vocês aqui, ó, vou só dar algumas dicas, né? Vou desenhar a parte superior, né? Então eu vou colocar aqui, ó, um layout, então vai ser o topo do nosso formulário, tá? Então ele vai ficar aqui na parte superior, certo? Então esse cara aqui a gente vai chamar ele de lyt top. Aqui a gente vai colocar o logotipo da nossa empresa, vamos colocar aqui o nome, né? Mini PDV, caixa aberto. Então a gente vai colocar aqui dentro, tá? E eu vou colocar esse cara alinhado ao topo. Aqui, beleza. Ele vai ter um tamanho aqui mais ou menos, certo? E eu quero que ele fique branco, né? Eu quero que esse fundo aqui na parte superior fique branco. A gente vai colocar uma barrinha lateral também aqui à esquerda, onde a gente vai ter alguns botõezinhos que a gente pode configurar. Vai ser uma barra de botões aqui para a gente poder configurar o nosso PDV, tá? Então, para ele ficar branco ali, eu vou colocar um retângulo, certo? Aqui dentro do nosso top, tá vendo? Posso colocar o nome dele de rec, back, top, por exemplo, tá? Nossa barra de topo aí. Então, o que a gente faz aqui, né? O que eu recomendo? 2 cliques aqui em Fill, Stroke vou colocar como none e o Fill vou colocar ele como branco, tá? Aqui, ó, ok. E vou colocar esse cara como All Contents, ok? Ele precisa ficar All Contents para poder ele ignorar os alinhamentos de outros objetos que a gente vai ter na tela, tá? Então por isso que a gente coloca ele como All Contents, ok? E aí eu já vou fazer uma outra providência que é botão direito em cima dele, vou dar um Send to Back para ele ficar atrás de todo mundo, tá? Aqui, ó, eu vou clicar em cima do top e vou adicionar 2 elementos, que um vai ser o nosso image, que vai ficar alinhado à esquerda com o logotipo da nossa empresa. E vou adicionar também um label, que vai ser o label título do nosso formulário, tá? Então a dica é você clicar em cima do layout que você quer adicionar o cara, tá? Procura aqui, ó, image, vou dar 2 cliques, ele já vai ficar dentro do nosso layout top, tá? Se você não tomar esse cuidado, por exemplo, se eu clicasse aqui em cima e desse 2 cliques lá no meu objeto, ele colocaria esse image dentro do retângulo, tá? Obviamente a gente tem poucos componentes na tela, então bastaria eu arrastar para cima e para baixo, enfim, né? Mas já para a gente ir criando no formato certinho, eu recomendo que você use bastante essa caixinha de estrutura aqui, tá? O structure. Então fica mais fácil você organizar seus objetos, tá? Vou colocar aqui o name dele com img logo. Beleza, vou alinhar esse cara à esquerda, left. Eu acho que eu coloquei horizontal center, né? Left aqui. Vou aumentar um pouquinho, tá? Tamanho, isso aí vai muito a gosto, tá? E aí, ó, eu não gosto dele colado dos lados, né? Então eu faço aqui no margins, eu vou dar mais ou menos aqui, vamos ver se vai ficar bom, 10 em cada margem, tá vendo? 10 aqui, ó. Se você quiser colocar um pouquinho menos, 5, 5 e 5, ó. Só para ele não ficar colado totalmente no cantinho ali, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que com label, né? Então eu vou clicar aqui em cima, vou pegar aqui o label, vou dar 2 cliques nele, foi lá para o meio. Eu vou colocar aqui mini PDV, caixa aberto, tá? É ideal que você dê um nome para esse label, tá? Se você for atualizar em tempo de execução, né? É legal que você tenha um nome para ele. Então eu vou colocar aqui, ó, LBL, título, main, tá? Por exemplo. Vou colocar ele alinhado ao client. Então o all client que ele vai respeitar o alinhamento desse cara. Só que eu quero que o texto daqui fique alinhado com a tela, tá? Totalmente com a tela. Então olha só que legal. Se eu colocar aqui
O alinhamento no Text Settings, eu vou trocar a fonte aqui também, tá? Vou colocar uma fonte grande aqui, mais ou menos 30. Ó, já tá uma fonte legal, vou colocar ele bold, beleza. E vou colocar aqui o Horizontal Align, vou colocar como Center. O que vai acontecer? Ele vai ficar alinhado ao centro dele mesmo, né? Então, se você olhar para o formulário, se eu fizer eu vou colocar ele aqui como Maximized, tá? Aqui no Windows State. Se eu colocar ele como Maximized e abrir a janela agora, o que vai acontecer? Visualmente ele não vai ficar centralizado, né? Porque tem o meu logotipo aqui do lado esquerdo, tá vendo? Então, o que eu quero? Eu quero que ele fique alinhado com a minha janela total. Então, qual que é a dica aqui, né? Você pega o label e coloca o alinhamento dele como content, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai alinhar, né? Ele vai ignorar o alinhamento desse objeto que está à nossa esquerda aqui e vai alinhar ao centro, tá? Do formulário, ok? Se você notar aqui, ó, eu não estou conseguindo clicar em cima da imagem mais, né? Então, o que eu vou fazer? Botão direito aqui no label, vou enviar ele para trás, ele vai ficar atrás do formulário branco, aqui do retângulo branco. Aí eu pego o retângulo branco, botão direito, alinho para trás, que aí ele vai ficar atrás de todo mundo, e agora eu consigo pegar a minha imagem, consigo pegar também o label, tá vendo? Então tem essas diquinhas aí de alinhamento para ficar fácil para você poder trabalhar, tá? Então aqui, ó, nesse objeto, tá? Eu vou clicar no botãozinho ali do Multi-Res Bitmap, vou localizar aqui uma imagem na minha base de imagens aqui da minha empresa. Então vou lá no meu OneDrive, deixa eu colocar aqui uma imagem, Adriano, deixa eu ver qual que é o ícone que eu usei ali, acho que eu usei o ícone azul, se não me falha a memória. Deixa eu só pegar ele aqui. Ó, achei aqui, vou pegar esse meu logotipo, né? Eu tenho variações do meu logotipo. Já fui ali pro cantinho, beleza. Peguei o meu logotipo com a menor resolução aqui, tá? Mas sem problema nenhum. Então eu já coloquei o logotipo da minha empresa aqui no cantinho, tá? E aí você tem algumas coisas que você pode mexer, como Stretch, aqui o Window Mode, né? Então vou colocar, por exemplo, Stretch, ele esticou um pouquinho, né? Então aí você vai ajustar conforme o seu logotipo, conforme a sua aplicação, tá? Beleza? Eu vou usar também as cores padrão do meu logotipo, como cores dos meus labels em tela, tá? Então eu vou pegar aqui no cantinho, só para ficar mais fácil, na minha outra janela aqui, vou pegar a cor exata que eu coloquei para esse label e vou te mostrar como é que a gente muda isso, tá? Ctrl C aqui, ó, eu vou clicar em cima do label, vou clicar aqui em Font Color, Ctrl V, essa é a cor que eu vou colocar, usar para o meu aplicativo inteiro, tá? Então é esse cara aqui, beleza? Aí a gente vai trabalhar agora também na parte no nosso da barra lateral, tá? Então eu vou criar aqui um novo layout, tá? Aqui no main, novo layout. Eu vou colocar ele no cantinho aqui esquerdo, left. Beleza, essa daqui vai ser minha barra lateral, tá? Eu vou chamar esse cara aqui, ó, de LYT. Eu dei o nome de left container, tá? Beleza, então eu já tenho aqui um cara reservado para minha barra lateral, tá? Aqui eu também coloquei um retângulo. Esse retângulo segue a mesma ideia do retângulo aqui do fundo do título, tá? Só que aqui eu coloquei a cor da minha aplicação, né? Do meu logotipo, tá? Então eu coloquei aqui a cor dele, o stroke none, né? Não tem o contorno, tá? E aí eu posso simplesmente alinhar ele ao contents. Então eu já tenho uma barrinha lateral aqui, tá? No meu caso aqui, eu fiz algo um pouquinho mais legal, que foi colocar um degradê, para ele não ficar essa cor chapadona aqui, né? Que acaba ficando muito agressiva, tá? Então, a dica aqui é o seguinte, ó. No fio, você tem a opção de colocar gradiente, tá? Que é um degradê. Então, você vai clicar aqui na bolinha da esquerda, embaixo, vai colocar uma cor, vai colocar uma outra cor aqui, vai clicar na outra bolinha da direita e vai colocar uma segunda cor, tá? Então, partindo de onde para onde o nosso degradê, né? Então, aqui de baixo para cima. Se você observar aqui, ó, ele já ficou preto até o branco lá em cima, tá? Então, o que eu fiz no meu caso aqui? Deixa eu só ver as cores que eu coloquei para essa barra, para colocar exatamente igual tá aqui no meu exemplo, tá? Ó, isso aqui são as cores que eu coloquei, ó. Tá?
Então, tá aqui, ó. Eu tinha acabado de pegar a janela incorreta aqui, mas agora tá correto. Então, aqui, uma corzinha, vocês vão notar uma leve diferença, tá um azulzinho bem clarinho aqui na outra ponta, tá? Então, eu vou colocar aqui este azulzinho para cá, Ctrl V, eu só dou um clique aí em algum campo fora, tá? Aí eu volto na minha outra janelinha, eu tô com duas janelas abertas aqui, porque eu tô com dois Delphis abertos. Então, essa janela aqui é a do Delphi que tá na minha janela do lado, que vocês não estão vendo, meu monitor do lado, tá? Então, vou pegar a segunda cor que eu coloquei, Ctrl C, e vou colocar aqui na segunda cor, Ctrl V. Beleza, ele já ficou ali levemente mais claro na parte superior, tá? Se você quiser, você pode mexer aqui também, ó, tá vendo? Você vai deixando a seu gosto aí a segunda cor que você deseja aí para ele poder dar esse efeitinho aqui, tá? Então eu recomendo sempre dentro da mesma tonalidade de cor aí do seu logotipo, você colocar a cor original do seu logotipo e na segunda cor você coloca uma corzinha também na mesma tonalidade de cor do logotipo, só que um pouquinho mais clara. Aí você tem esse efeito aí mais profissional aqui, tá? Então eu vou fechar ele aqui, beleza? Então eu já tenho aqui a barra lateral e aqui a gente vai desenhar os nossos ícones, tá? Então eu vou desenhar junto com você aqui os ícones e mostrar uma dica legal também de como fazer isso, tá? Então vamos lá, eu vou salvar aqui. O primeiro botão vai ser o botão de Home, né? Eu vou ter dois botões aqui embaixo. Um botão vai ser de sair e o outro botão vai ser de configurações, tá? Então vamos lá, como é que a gente faz para desenhar esses botões? Primeira coisa, né? A gente vai desenhar usando aqui também componentes nativos do Delphi, tá? Vamos lá, eu vou colocar aqui um layout aqui dentro, tá? Dentro do nosso... Ele vai colocar dentro do retângulo aqui, mas não tem problema, a gente depois muda, tá? Então eu vou colocar ele aqui dentro. Dentro desse layout eu vou desenhar o meu objeto, tá? Meu botão. Então eu vou diminuir ele um pouquinho aqui, ó. E aqui eu vou colocar um TPF para a gente poder ter um ícone. Beleza. Vou colocar aqui também um Speed Button, para a gente poder ter algo clicável, tá? Então esse aqui vai ser a composição do nosso botão, tá? Então esse aqui vai ser o botão principal. Então eu vou arrastar ele aqui para o Left Container, certo? Vou dar um nome para ele, LYT Home. Vou colocar aqui ele alinhado ao topo, beleza? Vou dar uma margem para ele aqui de mais ou menos 4 em cada lado, para não ficar muito colado, certo? Vou dar um zoom aqui para você visualizar melhor. Aí, agora sim. Então, olha só como é que ele vai ficar, né? Você vai perceber aqui que eu tenho o objeto sendo desenhado aqui, tá? Esse é o nosso botão, tá? Então a gente tem um TPF e temos um Speed Button, tá? O TPF a gente vai colocar aí um ícone, tá? Em formato aí de coordenadas, né? Do nosso path, tá? E a gente vai colocar o Speed Button, a programação para fazer alguma coisa a gente vai colocar no Speed Button, tá? E a gente vai colocar também um retângulo no fundo, porque eu quero que ele mude de cor quando esse botão estiver selecionado, tá? Então eu vou colocar um botãozinho aqui no fundo, vou pegar aqui, ó, no Home, vou colocar um retângulo, beleza? Esse retângulo eu vou alinhar ele ao Contents e ele vai ficar ao fundo, tá? Então send it to back aqui. O nosso Speed Button, a gente vai colocar o name dele aqui, ó. Nome, né? O text a gente vai colocar vazio. E o name a gente vai colocar SPE Home, tá? Ele vai ficar invisível aí. Beleza? Vou colocar ele como ao client. Aqui. E no path, né? Ele está dentro do path, vou colocar a opção Clip Children, tá? Por quê? Porque ele vai ficar no tamanho, né? Quando clicável, ele vai ficar no tamanho do TPF, tá? O TPF eu vou colocar ele alinhado ao client, aqui, beleza? O nosso retângulo, ele vai ter uma corzinha de fundo aí quando selecionado, tá? E quando não selecionado, ele vai ficar transparente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é modificar essa cor, tá? Deixa eu só ver qual cor que eu coloquei aqui no fundo, pra gente poder ter certeza.
Ctrl C, acho que é a mesma cor padrão aqui, só que ele está com transparência. Isso aí mesmo, ele está com transparência. Vou tirar o stroke, tá? Vou deixar ele aqui bonitinho. E ele vai ter uma transparência, tá? Essa transparência, ela tá na opacity, tá? Na propriedade opacity. Então eu vou pegar ela aqui, ó, opacity, vou colocar 0,4, tá? Então ele vai ficar aqui bem clarinho, certo? Se você quiser, você pode colocar também alguns cantos arredondados nele, tá? Acho que eu até modifiquei no lugar errado aqui. Deixa eu ver se eu coloquei no lugar errado. Não tá certo. Então aqui no retângulo, opacity 0,4. E aqui no cantinho, na última propriedade, eu coloquei aqui 8 e 8, tá? Que é para os cantinhos arredondados do botão aqui, né? E vou colocar um nome para esse cara. Rec, back, btn, home, por exemplo, tá? Vou salvar ele aqui, beleza. E aqui no meu home, tá? No path, você tem uma propriedade chamada data. E dentro dessa propriedade data, você tem uma outra propriedade, uma subpropriedade chamada data. Aqui a gente coloca, né, a matriz aí do path para poder desenhar o ícone que você deseja, tá? O que eu tenho aqui? Deixa eu abrir um arquivo de ícones que eu uso bastante, tá? Isso aqui eu fui montando ele ao longo do tempo. Eu tenho um arquivo aqui que eu guardo numa pastinha aqui, default, chamada imagens para aplicativos, tá? Então aqui eu tenho várias imagens de ícones, né, para os meus aplicativos. Então, ó, tá vendo? BTN menu, eu tenho esse cara aqui, BTN pesquisa, tem essa matriz, assim por diante. Adriano, onde é que você pega isso? Vamos lá. Eu pego ele sempre aqui, ó, eu procuro o site Material Design Icons, tá? É esse site aqui. Ele é um pouquinho lento para você poder procurar as imagens, mas tem bastante imagem legal aqui, então tenha um pouquinho de paciência aí. Aqui, ó, na search, na busca, você vai colocar, ó, qual que é o ícone que você deseja, né? Então, sempre em inglês, então você vai colocar aí, por exemplo, janela principal, você vai procurar como home, né? E aí ele vai te trazer alguns ícones aqui, tá vendo? Eu trouxe vários ícones. Você escolhe o ícone que você deseja, tá? Clica em cima desse ícone, então vou pegar aqui essa casinha, por exemplo, vou pegar essa daqui, ó. Cliquei, ele vai abrir aqui uma janela. Aqui nesse íconezinho, você vai ver aqui View SVG, tá? Então você vai clicar ele aqui, você vai copiar da letra M até a letra Z. Todos esses ícones ele tem letra M no começo, letra Z no final. Então você copia esse trechinho de fonte, tá? Do SVG e cola dentro da propriedade data lá do Delphi, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui o meu menu, eu não sei se é esse daqui. Você pode dar um nome diferente, ó. Vou pegar ele aqui e vou colar esse cara. Deixa eu ver quem é esse cara aqui, ó. Esse é o menu hambúrguer, tá vendo? Tem os 3 botõezinhos ali. Eu acho que eu tenho um home aqui. Deixa eu ver se eu tenho um home. Vou dar um procurar aqui, ó. Home. Aí, ó, eu tenho uma casinha aqui, ó, que eu já tinha copiado anteriormente. Então, vou pegar esse cara. Vou colar ele dentro do PF Data aqui. Ok, tá? Então tá aí, ó, a nossa casinha, né? E aí você pode mexer nesse componente path na propriedade fill, tá? Para você colocar cor nele, para fazer o que você quiser. Então nesse caso aqui eu vou colocar o stroke dele como none e vou deixar ele nessa corzinha mesmo, tá? Ok, fechei. Para ele não ficar muito grande, aí você mexe nas margens desse componente. Então vou colocar aqui, por exemplo, ó, vou chutar 8, 8 e 8 dos 4 lados, ó. Ele já melhorou, já ficou um pouquinho menor. Deixa eu só ver aqui se ele tá como all client mesmo. Tá como all client. Beleza. Vamos ver se eu mexi nas margens. Eu mexi nas margens do speed button e não nele, tá? Então, por isso que não deu o tamanho certo ali, ó. Eu tinha mexido aqui no speed button. Então aqui a gente volta, tá? E aqui eu vou mexer no path. Aqui, ó, 8. Ficou ficou muito pequenininho, tá vendo? Então vamos colocar ele aqui, ó, na altura, vou colocar 6 aqui no topo e no bottom, tá? Então vamos ver se ele fica um pouquinho mais esticado. Ó, tá legal agora, tá mais bonitinho, tá? Se você quiser colocar branquinho também, né, você pega ele aqui, ó, vai no fio, coloca
white aqui, por exemplo, vai ficar branquinho, então fica até mais suave aí, tá? Então você vai ajustando o seu ícone conforme você deseja, né? Eu vou dar um nome aqui para o fundo. Esse aqui é o fundo do container, né? Vou colocar aqui, ó, rec back container, left container, tá? Acho que eu já tinha dado um nome para ele. Vou fechar aqui, já tem alguém com esse nome de left container aí no retângulo, tá? Rec back. Aí, beleza. Então salvei aqui. Então você vai desenhando o seu ícone conforme você acha mais conveniente, tá? Vou aumentar um pouquinho a altura dele aqui, ó. Ele tá com a altura de 33, né? Vou colocar 35 aqui, ele vai ficar um pouquinho mais quadradinho, tá? A largura do nosso container, ela é de 50, tá vendo? Eu coloquei 4 pontos aqui de cada lado com margem e aumentei um pouquinho o nosso botãozinho aqui. Vou dar um nome também para esse path, pth, vou dar o nome de btn home, certo? Então tá aqui, ó, desenhei o primeiro cara da minha aplicação. E aí vem a dica importante, né? Eu vou ter que desenhar mais 2 desses botões aqui para poder colocar na parte inferior aqui da minha barra lateral. Um deles vai ser o nosso botãozinho de configurações e o outro de sair, né? Então como é que eu faço para não ter que desenhar isso novamente várias vezes, né? Aí a gente usa um macetinho que é guardar ele na lista de componentes do Delphi, tá? Então eu devo ter com um Adriano Santos Treinamentos aqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui alguns carinhas, tá? Nesse caso eu tenho só um BTN aqui, que é o TBTN PDV, tá? Se eu clicar nele aqui, ó, deixa eu colocar só um retângulo na tela, um layout, porque eu acho que ele vai jogar com alinhamento topo, se não me falha a memória, tá? Ó, vou colocar um carinha aqui. Agora eu vou lá no meu Adriano Santos PDV, treinamentos, vou clicar nele aqui, cliquei aqui, eu tenho um objeto ali. Não é nem o objeto que eu queria, mas eu tenho um objeto pronto, tá vendo? Então, dessa maneira aqui, eu consigo fazer a criação de alguns componentes, tá? Esse aqui vai ser legal porque não é o mesmo componente que está aqui no cantinho. Então, eu vou te ensinar a fazer isso, tá? A guardar ele ali na lista. O que você vai fazer? Ó? Aqui em Component tem uma opção chamada Create Component Template, tá? Então, quando você faz isso, ele vai guardar dentro da lista do Delphi, tem um arquivo de configuração para isso no Delphi, ele vai guardar a estrutura desse componente, desse grupo de componentes que você criou, ok? Então, como é que a gente faz, né? Eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar aqui qualquer ícone, qualquer elemento aqui dentro, vou dar um ESC, você vai ver que ele sobe um pouquinho aqui, ó, para o path, vou dar outro ESC, subiu aqui para home, tá vendo? Então, eu vou aqui no Create Component Template, vou chamar ele aqui, ó, de btn, vamos colocar lateral PDV, por exemplo. Tá? E vou deixar ele com o ícone default e eu vou dizer que eu quero gravar ele na minha paleta de componentes aqui, ó, Adriano Santos Treinamentos. Se você ainda não tem essa paleta, é só você dar um nome aqui na hora de você criar o primeiro componente e ele vai gravar esse nome também nessa paleta, tá? Então eu vou dar um salvar aqui. Você vai notar que aqui no cantinho ele já criou um carinha, tá vendo? Ó? Tem o TBTN PDV e o TBTN lateral PDV. Então agora se eu clicar em cima desse cara e clicar aqui, ó, eu já tenho um objeto ali em cima, tá? Ele colou ali em cima do próprio retângulo, tá? Então deu a impressão ali que ele copiou em cima do retângulo que estava antes, né? Na verdade ele colou aqui dentro do retângulo azulzinho, né? Então é esse cara novo que ele criou aqui, ó. Eu vou arrastar ele para cima, aqui para o left container, pronto, ó, tá ali. Agora é só brincar com ele, né? Colocar aqui os nomes dos componentes, o Delphi não vai fazer isso por você, então eu vou colocar SPE config, tá? O path, eu vou trocar o path para uma engrenagem ali, né? E aí eu vou pegar esse layout aqui, ó, eu vou dar um nome para ele, lyt btn config, ok? Vou pegar esse cara, eu quero que ele fique alinhado ao bottom, então vou colocar ele aqui, ó, bottom, ele vai lá para baixo, tá vendo? E o nosso retângulo aqui de fundo vai ser o meu rec back btn config.
eu vou colocar ele invisível, tá? Porque é o que eu vou fazer em tempo de execução. Vou deixar ele invisível e ele vai ficar transparente, tá vendo? Então eu sei que o primeiro botão é o que está selecionado, então eu estou na janela Home, né? E aqui no nosso TPF eu vou colocar um outro arquivo aqui de matriz do nosso SVG. Então eu vou lá no meu arquivo, deixa eu ver se eu tenho aqui um config. Ó, tem um config aqui. Então beleza, eu vou pegar aqui esse cara, Ctrl C e Ctrl V aqui. Então agora eu tenho um config. Provavelmente colei no lugar errado. Deixa eu ver aqui. Não, tá faltando alguma coisa. Eu acho que eu copiei aqui faltando algum caractere. Ctrl C e Ctrl V de novo. Vamos ver se ele vai colar agora. Não colou. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Ah, o meu arquivo aqui lá no meu TXT deve estar incompleto, tá vendo? Tá faltando um pedacinho ali da engrenagem lá embaixo. Então não tem problema, a gente faz o seguinte, a gente vem aqui no Material, procura aqui com Settings, né? Vamos ver se vai ter aqui como Settings. Localizar aqui, ó, agora achei alguns caras, vou pegar essa engrenagem cheinha aqui, ó, clicar, vamos lá, SVG, o arquivo é grande, tá vendo? Ctrl C. Vou aproveitar, vou atualizar o meu arquivo aqui. Tava faltando algum item ali, tá? Fechei. E vou colar ele aqui, vamos ver se ele vai aceitar esse ponto .data, que ele é um pouquinho grande, tá? O arquivo, o componente TPF, ele tem uma limitação, tá? Dependendo do SVG, você não consegue colar ali, ele vai dar erro para você. Ó, nesse caso colou, tá tudo bonitinho aqui, tá vendo? E aí você vai só manipulando, ajustando as margens, tá? Ele ficou um pouquinho achatadinho, então eu vou colocar aqui 4 e 4 no topo. Vamos ver se ele vai ficar mais redondinho. Aí, ó, ficou mais redondinho. Ainda não estou satisfeito, vou colocar 5 e 5. Ok, ele ficou mais redondinho ali. Então tá aqui, ó. Já coloquei o meu botãozinho, certo? Então vou salvar e aí você repete esse processo para os demais componentes que você for criar, tá? Então se você tiver uma barra de ferramentas grande aqui, você vai simplesmente, né, colocar outros ícones. Então, por exemplo, vou colocar agora um ícone para sair, né? Então vou clicar aqui, cliquei aqui, ele criou o cara de novo lá dentro do container, não tem problema, eu arrasto ele para o container correto aqui, beleza. Esse cara eu vou colocar alinhado ao bottom também, perfeito. E aí eu posso tentar arrastá-lo para baixo, tá? E aí uma dica é o seguinte, o Speed Button ele está na frente de todo mundo, né? Então toda vez que eu tento clicar aqui, ele clica em cima do Speed Button. E eu quero, na verdade, clicar nesse cara e arrastar ele para cima. O que eu faço? Eu vou pegar aqui esses elementos, vou deixar todos eles invisíveis, tá? Então o TPF aqui, vou colocar o retângulo aqui também como invisível. Esse eu acho que já está. Aqui também. Vou colocar invisível aqui. Beleza? Aí eu consigo, pelo Delphi aqui, ó, clicar em cima do layout correto e arrastar ele para cima. Pronto. Aí ele vai alinhar novamente ali. Aí é só você colocar de novo o visível true. Beleza? Esse cara aqui também, vamos ver se ele tá. Legal. E o fundo aqui não é necessário nesse momento. Então você vai ter aqui na parte de baixo o botão sair, né? Deixa eu ver se eu tenho um sair aqui em cima também. Sair. Aí, ó, tem um sair aqui. Beleza. Ctrl C e Ctrl V lá. Não tem segredo, né? Clica aqui no TPF. Clica lá dentro. Beleza. Esse é o sair. Tem que ajustar ali a altura, né? Ver se a gente não pode diminuir um pouquinho, colocar um 7 aqui e tal. Você vai ajustando conforme seu gosto, tá? Procurar deixar ele bem redondinho, ali bem bonitinho, né? Colocar aqui tudo igual os números, já que que é redondinho, dá até para diminuir um pouquinho mais. Colocar aqui uns 10. Aí, ficou bem pequenininho. E, na verdade, o sair aqui não ficou legal. Eu tenho um outro sair aqui que é um botãozinho de fechar, eu acho. Ele tá como fechar, se não me falha a memória. Aí, ó. Beleza, vou pegar aqui de fechar. O sair ficou uma bolinha ali, não ficou muito legal. Então a gente vai lá, copia o próximo. Beleza. Também a bolinha circular ali.
Deixa eu ver se eu tenho um outro. Aí a gente pode procurar lá no nosso Material Design, tá? Vou colocar aqui como Exit. Ó, legal. Esse aqui tá mais interessante, ó. Então eu vou pegar esse cara. Copia do M até o Z. E vamos colar lá no nosso PDV, né? Então, vamos lá. Vamos ver se fica melhor esse ícone aqui, ó. Beleza, ó, ficou melhor, só ajustar agora a altura, né? Vamos colocar aqui, voltar ao normal, 6, 6, 8 e 8, tá? Isso aqui é no olhômetro mesmo, tá, galera? Então você vai aqui deixando ele o mais legal possível. Vou colocar 10 e 10, aqui eu vou diminuir para 4 e 4, para ele ficar esticadinho, ó. Tá aí, ó, já melhorou um pouquinho. Eu já tenho ele mais bonitinho aqui na minha tela do lado, depois eu copio. E aí eu vou pegar aqui também o back dele, né, que é o fundinho ali, e vou deixar invisível. Então essa vai ser a aparência da nossa janela, tá vendo? Eu vou executar aqui. Eu vou ter ali os botõezinhos de home e os dois botõezinhos ali de sair e de configurações, tá vendo? Então já ganha uma carinha mais bonitinha, tá? E pra gente finalizar essa aula, né, depois a gente vai montar o restante do layout, eu vou colocar também aqui um fundo, tá? Total, para ele não ficar esse fundo cinza no nosso Delphi, tá? No nosso formulário. Então eu vou colocar aqui um retângulo, tá? Vou colocar ele em qualquer lugar e vou arrastar esse retângulo, deixa eu ver onde é que ele foi. Vou arrastar esse retângulo para aqui, ó, para o main, tá? Ele vai ficar no fundo de tudo, tá? Então vou dar um nome para ele aqui de rec back geral. Vou alinhar ele ao contents também. Vou colocar o fio dele aqui, ó, o stroke é none e o fundinho, vou pegar a cor que eu coloquei do meu lado aqui, ó, no meu fundo, porque ficou uma cor mais interessante, tá? Então deixa eu só encontrar ele aqui na minha janela. Pronto, achei, ele é um azulzinho bem clarinho aqui, ó, Ctrl V, aí, ó, beleza. E ele vai ser o meu fundo geral, tá? Então botão direito, vou mandar ele para trás de todo mundo. Olha lá, beleza, já ficou mais suave a nossa janela, tá vendo? Então executando ele aqui, ó, fica bem mais suave, tá vendo? Em vez daquele cinza, né? Ou um branco, por exemplo, né? Fica muito agressivo, tá? E você ainda, se você preferir, você também pode criar ali um degradê, né? Se você quiser aqui mexer no fio e colocar de repente um gradiente aqui, ó, colocar desse cara aqui para um mais claro, por exemplo, um branco, tá? Você tem essa possibilidade. Então você pode pegar o primeiro aqui, não gostei dessa cor, Adriano, eu quero um pouquinho mais escuro, ó. Indo lá para o branco, por exemplo, né? Então você tem essa possibilidade aí de deixar ele não tão chapadão, né, na tela, tá vendo? Já dá uma aparência bem melhor aí para a aplicação, beleza? Então fica a seu critério aí mexer também nessa etapa, ok? Na próxima aula a gente vai continuar montando esse layout aí do nosso mini PDV, a gente vai colocar aí à disposição a grade, onde a gente vai mostrar os produtos, enfim, então a gente vai ver toda essa parte aí, tá? Então guarda essas dicas para você. Depois a gente vai ter uma dica muito legal aqui para montar, deixar esses botões aqui visíveis e invisíveis, né, de acordo com visíveis não, né, selecionáveis e não selecionáveis aqui, para poder você ver como é que a gente pode mudar essa perspectiva aqui do usuário, tá bom? Então muito obrigado e até a próxima.